noite a todos, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais uma reunião profética. Nós somos do GDA, Guerreiro da Aliança, e estamos aqui para levar até você uma palavra abençoada. E hoje nós estaremos falando de Gênesis, do capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E o tema de hoje é chamado versus promessa. Aproveite agora, se inscreva no canal GDA Guerreiros da Aliança e acompanhe conosco mais esse culto. Então, começando a leitura da palavra, o chamado de Abraão. O chamado de Abrão. Perdão, porque nessa época ele ainda não era Abraão. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela, e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Então, durante essa semana, o Senhor falou comigo com relação às pessoas entenderem as promessas de Deus. Como é que nós aceitamos realmente as promessas de Deus na nossa vida? Abraão, que naquela época era somente Abrão, ele foi chamado no meio de um povo incrédulo, idólatra. Ele foi chamado pelo Deus de Israel para conhecer e andar com esse Deus. O pai de Abrão, Terá, ele conhecia o Deus de Israel, porém não vivenciava mais com o Deus de Israel. Ele já tinha se rendido aos outros deuses. Porque a promessa de ir para a terra de Canaã veio para ele. Mas ele se acomodou. E viveu em Harã. E conquistou as coisas em Harã. E por ali ficou. E quando Abrão escuta a voz de Deus e fala para ele sair daquela terra, e ele conversa com seu pai, e fala para o pai, o Deus de Israel, o Deus falou comigo e me deu uma ordem, e falou para mim sair dessa terra, e ir em busca de Canaã, e ir para a terra de Canaã. O pai dele fica assim, transtornado, no sentido de: como você vai escutar um Deus? Você vai obedecer a um Deus que você nem conhece, nem se relaciona, e vai me abandonar aqui, e vai me deixar aqui?
quem é Ele? Quem é Ele para você? Para que você obedeça a Ele e me deixe aqui. Eu sou teu Pai. O que você é hoje é porque eu estou aqui, eu conquistei e eu fiz. Mas Abrão não teve dúvidas ao escutar a voz do Pai. Ao escutar a voz do Pai. Quando você escuta a voz do Pai, não tem dúvidas no seu coração. Não há dúvidas no seu coração. Não importa o que Ele peça para você, você vai e faz. Não tem reticências, não tem ressalvas com o Pai. Abrão ouvia falar do Deus, mas não conhecia esse Deus. Não tinha relacionamento com esse Deus. Mas Deus o havia separado. E quem aqui acredita que é separado para o Senhor? E quem aqui toma posse de que tem promessas de Deus na sua vida? Só que para essas promessas serem cumpridas, na primeira palavra nós temos que crer. Na primeira palavra que Deus fala para nós, no primeiro comando que Ele dá, nós temos que executar. E é isso que Abraão fez. Ele se despediu do seu pai, pegou as suas coisas, pegou a sua esposa, pegou o filho do irmão que havia morrido e foi. Não olhou para trás. Mas como assim? Seguiu uma voz que ele nem tinha intimidade. Ele creu. Basta crer para que as coisas aconteçam. Basta ter fé para que as coisas realmente se concretizem. Não vem nada de nós, vem dele. O que o Senhor fala aqui? E eu farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei. Ele não está falando que é Abrão que vai fazer alguma coisa. Ele não está falando que é Abrão que vai sair abençoando todo mundo, que vai ter que correr atrás da bênção. Não, o Senhor está falando para ele: eu te darei, eu farei. E é isso que o Senhor fala conosco, e nós temos que tomar posse dessa palavra. Porque quando Deus fala assim conosco, nós não concretizamos isso na hora. Nós achamos que isso é para depois. E o depois não existe para Deus. Quando Deus te dá uma palavra de ordem, quando Deus te dá uma promessa, Ele cumpre naquele momento. Mas eu não estou vendo. Você tem que olhar com os olhos da tua fé. Porque é a tua fé que vai fazer germinar em você o que Deus já te deu. Deus já tinha dado a terra para Abraão. Deus já tinha feito tudo para ele. Ah, mas Abraão não viu. Abraão não conquistou. Ele conquistou sim, porque ele creu. A partir do momento que você crê no que Deus te fala, você já conquistou. Você já tomou posse daquilo. Não é o visualizar materialmente, o chegar lá. Não é isso. É você já vivenciar a promessa. Deus quer que nós vivenciemos as promessas, não que nós imaginemos como vai ser quando chegarmos lá. Não que nós imaginemos que a nossa descendência vai ser. Não. Quando Ele fala aqui: e eu abençoarei as pessoas que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E em ti todas as famílias serão abençoadas. Ele creu nisso e ele levou isso a ferro e fogo. Quem estava com ele, amém. Quem não estava, Deus ia cuidar. A gente não tem que se importar com quem não está conosco. A gente tem que se preocupar em nós estarmos em Deus. Porque Ele prometeu cuidar de nós. E Ele prometeu colocar do nosso lado pessoas que serão abençoadas, porque a gente decidiu por um caminho, e vai afastar de nós pessoas que não querem que a gente siga isso. As maldições não irão nos atingir. As bênçãos sim, porque a gente quis, a gente escolheu. Então escolhe ficar na presença do Pai. Aqui Abraão não tinha relacionamento, mas ele tinha já o princípio da obediência. Quando a gente segue princípios,
A gente não precisa estar envolvido, a gente não precisa estar, como eu falei, num relacionamento. Os princípios fazem Deus enxergar aonde a gente tem que ir, o que nós temos que fazer. Isso faz com que nós sejamos vistos por Deus. Porque Abrão era uma pessoa de princípios, e foi isso que Deus enxergou. Noé era uma pessoa de princípios, foi isso que Deus enxergou. Por que ele foi separado de todo mundo da terra? Porque era uma pessoa de princípios. Então, eu marquei alguns pontos aqui de por que Abrão chamou tanto a atenção de Deus. Por que Deus escolheu ele para executar os seus planos? Por que Deus separou ele naquela época para ser aquele que ia levar realmente a descendência à frente? Que a semente dele realmente ia perseverar por toda a terra. O desprendimento. Então, primeiro ponto. Abrão teve desprendimento. Como que é isso? Sai da tua terra. Sai da onde você está. Sai da sua zona de conforto. Sai de tudo que eu te dei. Porque tudo que ele tinha, era Deus que tinha provido também. Por mais que ele não desse créditos ao Deus de Israel, ele tinha algo, porque Deus permitiu. Ele já tinha uma esposa, ele trabalhava com o pai, e ia seguindo a vida dele. Sai da sua zona de conforto e vai para onde eu te mandar. Nossa, vou para onde? Para o desconhecido, para o nada? Quem garante que lá vai ser melhor de onde que eu estou? Aqui eu tenho tudo, aqui eu conheço tudo, aqui eu tenho o mundo nas palmas das minhas mãos, vamos dizer assim, né? Para onde que eu vou? Não sei. Mas Abrão teve esse desprendimento de acreditar em que o lugar que Deus tinha para ele era melhor onde ele estava. Conformidade é o segundo ponto. Acreditar nas promessas de Deus. Vai para onde eu te mostrarei. Acreditar em alguém que eu nem me relaciono e crer que isso vai ser melhor do que onde estou, e crer que isso vai ser melhor do que o que eu estou vivendo. Vai para onde eu te mostrarei. Deus nos mostra caminhos e que a gente às vezes para para pensar e fala: nossa, mas será mesmo? Esse será mesmo já quebra aquilo que Deus tem para nós. As nossas dúvidas, os nossos achismos não permitem com que Deus trabalhe em nós o que Ele precisa trabalhar, e não permitem que a gente chegue aonde Ele quer que nós cheguemos, porque isso trava. Quando a gente coloca o nosso eu, quando a gente coloca a nossa vontade, quando a gente coloca os nossos pensamentos, Deus ele não consegue agir. Então as promessas, elas ficam para trás. As promessas são adiadas, as promessas não acontecem, e aí a gente fica: mas eu fiz tudo que Deus falou, Deus prometeu que ia acontecer tal coisa, Deus prometeu que ia acontecer isso, mas você está vivendo a promessa no futuro, sendo que a promessa tinha acontecido lá atrás, quando Ele conversou com você, quando Ele prometeu para você, e só não concretizou, porque na verdade a concretização dela é no ato que Ele fala. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando Deus promete algo para vocês, vocês já têm que palpar aquilo naquele momento. Não é ver isso aqui. Você tem que ver isso aqui naquilo que Deus está falando. Traz para você a situação. Traz para você a realidade que Deus tem te mostrado. Porque se você não começar a viver a realidade que Deus quer que você viva, você sempre vai achar que a promessa é para amanhã. E não existe promessa para amanhã. A promessa é hoje. O melhor da terra é hoje. As coisas serão vividas hoje. Então a conformidade de você acreditar nas promessas de Deus. E o terceiro passo é a santidade. Então são 3 pontos que eu observei de Abrão quando ele escutou a Deus e seguiu em frente. Então, o desprendimento, a conformidade e a santidade, ser íntegro. Ele foi íntegro e ele
ao ouvir, ele não se deixou abalar por vozes ao redor. Ele não se deixou influenciar pelo que o pai falou, pelo que outras pessoas poderiam ter falado para ele. Você é louco? Você vai sair daqui escutando uma voz e seguir em frente para onde? Você nem sabe para onde você vai. Porque Deus falou, eu te mostrarei, mas ele não falou onde era, qual era o caminho, o que ia acontecer, pelo que ele ia passar. Não, ele fechou os olhos, agarrou na mão do Senhor e foi, vai. É igual quando o pai está conduzindo você e ele brinca, fecha os teus olhos e agora eu vou te levar. Você não tem medo. O pai, ele te conduz por onde ele quiser, você não tem medo. Então a integridade, a falta de corrupção, você ser íntegro, você ser verdadeiro, isso faz com que Deus te aproxime mais de você, isso faz com que Deus queira usar você, isso faz com que Deus te leve aonde você precisa estar. E fazendo uma analogia com Jesus, né? O desprendimento, ele se entregou totalmente. Ele abriu mão de si para viver o que Deus queria. Ele abriu mão das vontades dele. Ele estava ali somente porque Deus queria. Quando ele fala da conformidade, ele aceitando, né? Ele fala a oração, seja feita a tua vontade, não a minha. Como é difícil a gente aceitar a vontade de Deus em certas situações. Ou a questão não é nem aceitar, mas a questão é falar para ele, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não existo mais. Pode cuidar de tudo que eu confio e acredito. Faça o teu querer em mim. Haja em mim. Cumpra as tuas promessas em mim. Viver o novo, ser novo, a santidade. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós queremos começar a vida com Cristo, é a oportunidade que a gente tem de renovar, é a oportunidade que a gente tem de nos limpar, é a oportunidade que Deus nos dá de renascer. Mas eu continuo errando, eu continuo pecando. Mas você tem a oportunidade todo dia, quando você acorda, de ser melhor. E é isso que Deus quer trabalhar conosco. Nossa integridade, a nossa santidade, ser melhor todos os dias. Olhar as nossas falhas, reconhecer o nosso erro e falar para o Senhor, me ajude a melhorar. Porque sem mudança não há agir de Deus. Sem mudança interior não há agir de Deus. Para que Ele haja, nós precisamos deixar com que Ele entre, limpe, refaça o que tem que ser feito, e aí nós seremos novos. E aí nós seremos novas criaturas. E aí nós faremos conforme a vontade dEle. As promessas de Deus sobre as nossas vidas, elas são cumpridas no momento que elas são anunciadas. É uma coisa que eu quero reforçar novamente. Não tem tempo para que algo aconteça. O tempo é nós que fazemos. É nós assimilarmos quando Deus nos entrega que aquilo já é real, que a realidade já veio sobre nós, que a promessa está sendo já vivida, realizada, concretizada. Deus, Ele não tem um tempo para as coisas. O tempo, Ele vai adequar a nós. Nós é que damos o tempo para Ele, para que as coisas aconteçam. Eu li, quando eu estava fazendo esse estudo, uma curiosidade, que naquela época, quando Abraão estava para nascer, nos Midrashes, tem um estudo que fala que Nimrod, na época, que era o imperador, o governador, ele estava passando por um período em que os sábios falaram para ele que iria aparecer uma pessoa e que iria tomar o trono dele. E aí a mãe de Abraão sabendo disso, ela estava grávida.
ele criou um lugar onde todas as grávidas tinham que ficar. E quando o neném nascia, se era menino, ele matava. E se era mulher, ele presenteava. E aí a mãe de Abraão, sabendo disso, ela foi e se recolheu em casa. E escondeu disso até de Terá. Só que ele desconfiou, porque com 3 meses de gravidez ela estava pálida, a barriga cresceu. E aí ele foi e falou assim para ela: a gente tem que ir lá, você tem que ir lá ficar nesse lugar onde as mulheres grávidas estão ficando, porque você está grávida. E a gente tem que obedecer ao rei, a gente tem que obedecer ao nosso governo. E ele era fiel ao governo. E ela falou: não, eu não estou grávida. E ele passou a mão na barriga dela e ele não sentiu a criança. E aí ela ficou em casa, reclusa, e a barriga dela não cresceu. E ela foi ter Abraão depois, quando ela sentiu que ia ter as dores do parto, ela foi para um lugar lá e teve ele sozinho. E aí falam que ela daí achava que ele ia ser... Não adiantou nada ela ter escondido, porque os guardas iam pegar, os soldados iam pegar e ia acabar por isso mesmo. Mas no lugar quando ela teve, como era um deserto, parece que o anjo Gabriel pegou Abraão e aí escondeu ele, reclusou ele até o momento certo. Isso é o que diz nos Midrashs. Tempos, promessas, são marcadas por certos acontecimentos. Quando Moisés nasceu, aconteceu a mesma coisa. As crianças tinham que ser guardadas porque o faraó queria matar. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Herodes ficou sabendo dos sábios que viria alguém no lugar. As promessas, as coisas que Deus tem, era para aquele momento. Abraão era para aquele momento. Moisés era para aquele momento. Jesus era para aquele momento. Não é porque ele só ia cumprir o chamado dele com 30 anos de idade que a promessa não tinha acontecido quando ele nasceu. Que a promessa não se cumpriu na hora que ele nasceu. As promessas vêm para nós no momento certo. Nós é que queremos achar que as coisas tinham que acontecer do nosso jeito e não entendemos. O que eu quero puxar para vocês, mais ou menos, é que o chamado que Abraão teve de conduzir o povo para fora, para chegar a Canaã, para que as descendências dele fossem lembradas de Abraão, Isaac, Jacó, para que ele fosse o pai de Israel, só aconteceu porque ele creu na promessa que Deus falou para ele: sai da tua terra e eu te abençoarei por onde você for. Esse chamado dele ser pai de multidões não teria acontecido se ele não crisse, se ele não tivesse crido na promessa de Deus. Porque daí no capítulo 17, Deus fala com ele novamente sobre essa questão de ser pai de multidões. Ele, sem filhos, o sobrinho dele já tinha seguido o caminho, ele com 99 anos, quase 100 anos, Deus fala para ele: olha para as estrelas do céu, e esses serão os descendentes que eu te darei. Como? Ele viu isso acontecer? Ele viu que ele seria pai de Israel? Ele viu esse... Não, ele não viu. Mas ele creu naquilo que Deus falou. Ele olhou as estrelas e é como se ele olhasse cada pessoa da geração dele que estava conquistando as coisas, que estava conquistando aquela terra, que estava cumprindo o que Deus tinha falado com ele. Quando ele olha as estrelas do céu, ele se vê como pai de multidões. Ele se viu como pai de cada um de Israel. Porque Deus falou com ele. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. E ele entendia isso antes de se relacionar. Quem dirá quando Deus apareceu para ele e começou a falar intimamente com ele. Se nós que conhecemos Deus e buscamos, não acreditamos na promessa do Senhor, o que tem faltado para nós? De que adianta um relacionamento diário,
um relacionamento fervoroso, um relacionamento de leitura, de entrega, se nós não acreditamos quando Ele fala conosco? Se nós achamos que Ele ainda vai cumprir, Ele já cumpriu o que Ele precisava ter cumprido. Nós é que precisamos enxergar com os olhos dele as coisas que Ele tem falado para nós. Abram os olhos para a forma como Deus trata vocês, como Deus fala com vocês. Deus quer que você abra os olhos para viver a promessa dele. Deus quer que você se relacione com Ele, mas Ele quer que você vivencie esse relacionamento. Não seja só uma entrega, não seja só uma leitura, não seja só uma oração. Não. Deus quer que você acredite nele, independente do que as pessoas vão falar, independente da loucura que Ele fale com vocês. A loucura de Deus é somente para aqueles que não creem. Para nós, tudo que Ele fala é verdadeiro, é concretizado, é realizado. Eu quero falar também de uma experiência que eu tive durante essa semana. Durante o tempo que eu fiquei com a Raquel, fora do trabalho, muitas pessoas falavam que eu deveria sair do emprego, né, para cuidar dela, e ela precisava. E várias vezes eu questionei meu esposo e falava: então converse com Deus, né? Se eu não tenho que voltar a trabalhar, então eu preciso cuidar da Raquel, converse com Ele. E Deus falou o propósito: ela não vai parar de trabalhar. Não adianta as pessoas falarem, não adianta as pessoas orarem para que isso aconteça, ela não vai parar de trabalhar. Não é o tempo para ela isso. E eu trabalho no meu serviço há muitos anos já. E voltei. E as coisas lá, voltei no meio de um turbilhão. Mas que, graças a Deus, com a sabedoria que Ele me dá, eu consigo resolver as coisas assim, estalando os dedos. Eu não me preocupo com as coisas que eu tenho para fazer no serviço. Eu não acho difícil lidar com as coisas no meu serviço. Por mais que as pessoas sejam difíceis, o meu serviço não é difícil. Não é um fardo para mim trabalhar. Pelo contrário, lá eu ajudo muitas pessoas. Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho uma promessa naquele lugar, eu tenho um chamado para aquele lugar. Muitas pessoas lá sabem que eu sou evangélica, que eu sou pastora. Algumas já viram as coisas que eu prego, que eu falo, outras não. Mas as pessoas, quando precisam de um auxílio, precisam de uma ajuda, sempre vêm conversar comigo. Porque talvez Deus realmente me use naquele lugar para dar direção. Eu não estou à frente de nada lá, eu não sou líder lá, mas eu sou colocada para resolver situações. E eu aceito isso. E por mais que eu não seja líder lá, Deus me colocou como líder dele lá. E é isso que eu preciso vivenciar e aceitar, porque muitas vezes eu relutei tomar a frente de certas coisas, relutei fazer certas coisas que precisavam ser feitas, porque eu achava que eu não ganhava para isso, eu não fui nomeada para isso, eu não fui reconhecida para isso. Mas quem me reconheceu e quem me quis lá foi Deus. E aí eu comecei a olhar as coisas com outros olhos. Que eu não estou fazendo para ganhar mais, eu não estou fazendo para ser a chefe, eu não estou fazendo para nada, eu estou fazendo para a honra e glória do Senhor. Ele é que quis que eu ficasse lá, Ele é que quis que eu executasse as coisas de maneira de dar soluções, vamos dizer assim. Então, se eu não aceitasse isso, e se eu não vivenciasse
eu teria voltado frustrada. Eu teria voltado pedindo para sair, porque eu tinha que cuidar da minha filha, porque lá não é lugar para mim, porque lá as pessoas não nos reconhecem, porque lá é sempre uma bucha atrás da outra, porque lá todo mundo fala de todo mundo e como em qualquer lugar. Mas eu não estou olhando para essas coisas, eu estou olhando para o que Deus quer que faça. E a partir do momento que eu entendi as promessas de Deus para mim naquele lugar, eu parei de olhar com os meus olhos e vivencio cada dia lá com o olhar dele, acreditando já que tudo que ele falou que lá ia acontecer já está acontecendo, já estou vivenciando. Então, como a palavra de hoje diz, para que você exerça o seu chamado, creia primeiramente na promessa que Deus te fez. Se Ele prometeu algo para você, já se cumpriu. Não vai se cumprir. Creia que as promessas dele acontecem no momento que elas são faladas, e que as promessas que Ele tem ainda na sua vida, elas se cumprirão, e que as promessas que Ele já disse, elas já se cumpriram. No nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal, abençoar a semana de vocês. Você que tem sido um ofertante, está aqui a chave Pix, o QR Code, para que você continue nos ajudando nessa obra. Que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Fique na paz. Obrigada.